Olá, glória a Deus, louvado seja o nome de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Van e mais uma vez estamos juntos neste canal, iluminados pela graça de Cristo, né? Só pode ser a graça de Cristo. Se tiver outra graça, como disse Paulo, outro evangelho, é falso, é anátema. A graça vem de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Então, quero desde já pedir a você que tem me ajudado em oração, que continue me ajudando em oração e fortalecendo o canal. Você pode fazer isto, em primeiro lugar, se inscrevendo, se inscreva, me ajuda também se inscrevendo no canal, compartilhando. Se você se identificar com esta mensagem, o tema hoje é forte, o tema hoje é polêmico, né? É um tema que é visto nas escolinhas dominicais, nas reuniões nas igrejas, nos seminários, né? Então, onde tiver um crente, dois crentes, tem esse debate. Então, desde já, ora por mim, ora pelo teu irmão e se inscreva, me ajude também se inscrevendo, qualquer parte do Brasil, onde você ouvir esta mensagem, assistir este vídeo, se identificou, se fez bem a você, se você concorda, se inscreva, dá um like e compartilha, fez sua parte, e o restante continua orando por mim, tá bom? Em nome de Jesus, e eu fico grato, né, pela sua companhia e pela sua inscrição no canal. Seja bem-vindo. A você que já está no canal, né, e a você que já é inscrito, a você que está chegando, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, para a glória de Deus, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho que me policiar nesse tá bom. Duas palavras, tá bom. Três palavras, duas palavras, tá bom, tá certo? Mas não me ignore não. É a expressão, é o linguajar, né, do teólogo. Tem sempre, cada um tem a sua mania. Mas eu vou me policiar nisso aí. Bom, o tema hoje é: a alma dorme? A alma dorme? Pastor, por quê? Você nunca ouviu esse assunto? Vai ver agora. Mas esse assunto é assunto naquele canal de programa de televisão, no Vejam Só. É direto, este tema é muito debatido entre os pastores evangélicos e os pastores da igreja adventista. Então, a alma, ela dorme, ao sono da alma. Então, a alma, quando a pessoa morre, ele entra no estado de sono. Então, por que eu estou puxando este assunto? Porque é um assunto que faz parte do nosso meio, do meio religioso, do meio evangélico, do meio cristão, né? Onde tiver uma religião, onde tiver um crente, né? Então esse assunto faz parte, o sono da alma. A alma dorme. Então, Atos capítulo 7, versículo de número 60, o 59 diz assim, olha o 59. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha só, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora o 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, eu vou fazer uma pequena introdução bem resumida para você ter um pouco de entendimento de como será o assunto, como será a temática aqui deste tema: o sono da alma, ou a alma dorme? A pergunta. Então, a doutrina do sono da alma, entenda isto aqui, a doutrina do sono da alma, ensinada na igreja adventista
do sétimo dia, né? Então, a Igreja Adventista, os irmãos do Adventismo do sétimo dia, Testemunhas de Jeová e também pelos irmãos da escatologia consumada, está crescendo muito, né? Este ensino da escatologia consumada, eu creio quase 100% do que eles ensinam, né? Eu creio. Então, principalmente essas três religiões, ou três pensamentos, né? Vamos dizer assim, a Igreja Adventista do sétimo dia, Testemunho de Jeová e a escatologia consumada creem assim. Essa doutrina é ensinada que quando o cristão morre, preste atenção, aqui é o ponto de partida, que quando o cristão morre, ele entra em um estado de existência inconsciente, não tem mais lembrança de nada, certo? Então, por isso que diz, o sono da alma, a alma dorme. Eles ensinam isso, alegando que a alma ou a consciência, né, a alma, fica em um estado de inconsciência, fica inconsciente. Encontra-se geralmente apoio para a doutrina do sono da alma. Eles encontram apoio no fato de que a Bíblia fala diversas vezes do estado de morte como dormir. O estado de morte, quando a pessoa dorme, então, quando a pessoa morre, a Bíblia coloca um termo de dormir. A palavra vem dormir. Ou adormecer. Adormecer. Agora, preste atenção aqui. No caso dos adventistas, a expressão sono da alma é um tanto, vamos dizer assim, enganosa. Um tanto enganosa. Por quê, pastor? Na concepção adventista, a pessoa ou a alma não dorme quando morre, mas de fato deixa completamente de existir e nada sobrevive. Então, segundo os adventistas e segundo as testemunhas de Jeová, a pessoa quando morre, deixa de existir. O chip da memória alma apaga. Não tem mais memória após a morte. Morreu, acabou, deixou de existir. Ok? Então, a pergunta que eu faço, a alma, ela dorme? Existe realmente um sono da alma? A pessoa quando morre deixa de existir? Eis a questão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os textos que eles usam, o Adventismo, a Testemunho de Jeová e também, né, a escatologia, os irmãos da escatologia consumada, porque também eles creem que a pessoa, quando morria antes de 70, ficava no túmulo, sepulcro, né? E lá ficava em estado de... ficava inconsciente. A alma ficava inconsciente. Só que as testemunhas de Jeová e a Igreja Adventista, eles afirmam que a pessoa é exterminada. Não tem ação nenhuma mais. Morreu ali, certo? Acaba tudo. Ok? Muito bem. Então, quais os textos que eles usam? Quais os textos que eles usam para afirmar que a alma, ela entra em um estado de sono ou inconsciência? Eles vão pegar base usando esses textos aqui. E eu vou querer citá-los todos os textos. Aí você vai examiná-los e no final eu tenho que fazer essa introdução, eu tenho que fazer este preparativo, certo? Preparar esta mensagem aqui
para que no segundo vídeo eu vou responder a esses questionamentos ou a estes versículos. O que é que esses versículos querem dizer? Querem dizer isto que está escrito literalmente? Por exemplo, nós vimos aqui em Mateus capítulo 7 e o versículo de número 59, fala que apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, este adormecer, para esses irmãos adventistas, testemunho de Jeová e da graça consumada, é que a alma fica inconsciente, ele perde completamente a memória, apaga. E chega até um estado, segundo os adventistas, de se extinguir, ok? Bom, vamos lá. Vamos aqui para Mateus, agora vamos usar os textos. Mateus, capítulo de número... Mateus, aqui. Mateus, capítulo de número 9, capítulo 9, versículo de número 24. O que diz? Que diz? Disse-lhes, retirai. Vamos, 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Então, Jesus disse que a menina não estava morta, mas dorme, estava dormindo. Eles pegam esses textos aqui. Agora, Mateus capítulo de número 27, versículo de número 52, que diz: E abriam-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Agora, um detalhe. Olha só, muitos corpos, desperte para isso, corpos de santos que dormiam. Os corpos que dormiam foram ressuscitados. Presta atenção, isso é só uma alertazinha. Os corpos estavam dormindo, é o que o texto diz. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Não fala nem espírito e nem fala alma, fala os corpos. Mas, vamos prosseguindo. João capítulo 11, capítulo de número 11. Eu tenho que citar esses textos que é para poder eles não alegarem, dizendo, não, pastor, o senhor foi incorreto aí, não foi justo, né? Faltou aquele texto, faltou Daniel, faltou, né, Mateus, e eu vou citar todos os textos que eles usam para tomar base, para dar apoio à sua doutrina, ao seu pensamento, e dizer que a alma, ela entra no estado de inconsciência, ela fica dormindo inconsciente. Vamos lá. Então, João capítulo 11, versículo de número 11, que é que diz? 11. Assim falou, e depois disso, disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha a linguagem. Dorme e vou despertá-lo do sono. Ok? Muito bem. Vamos aqui agora para Atos capítulo 13. Atos capítulo de número 13. Olha os versículos, são fortes. São fortes aqui. Não é fácil não você chegar assim e se você não tiver uma leitura, não tiver bons livros, não tiver uma sabedoria dada por Deus, você vai dizer, não, realmente, morreu, acabou-se. O homem fica num sono, fica inconsciente. Eu vou falar ainda da inconsciência aqui. Os textos que eles usam para poder chegar para as pessoas e dizer, olha aqui, a pessoa quando morre, ela fica dormindo.
até a ressurreição do corpo, né? Ou fica inconsciente. Vamos ver. Então, Atos capítulo de número 13, versículo de número 36, que é que diz: porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Agora, preste atenção aqui. Ele fala de Davi dormiu, Lázaro dormiu, morreu, dormiu, mas até agora não falou que a alma dorme e nem que o espírito dorme, mas a pessoa, os corpos que estavam dormindo. Vá guardando aí. Isso tudo a gente vai trazer de volta para a gente poder entender se a alma dorme ou não, ou o que é que dorme, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 6, olha o que é que diz. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Mas alguns já dormem também. Aparece aí também a palavra dormir, ok? Agora o versículo de número 18, ainda de 1 Coríntios, versículo 18 diz: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os que dormiram em Cristo. Então, no lugar de aparecer a palavra morreram, aparece o termo dormir. Vamos para frente. Agora, versículo de número 20. Ainda capítulo 15, versículo 20, que diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as premissas do que dormem. Preste atenção, no lugar de aparecer a palavra morrer, aparece dormir. Versículo 51, ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51, diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Tessalonicenses, vamos a Paulo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, capítulo de número 4, versículo de número 13, que diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que dormem. No lugar de morrer, eles colocaram o termo dormir. Aqui seria dos que morreram, mas traduziu para o texto dormir. E o que significa isso? Significa um sono, literalmente? Veja que nenhum texto ainda foi citado a palavra alma ou espírito dormindo. Preste atenção. Mas diz a pessoa, o corpo, ele, né, estão dormindo. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 10. Capítulo 5, versículo de número 10, que diz: que morreu por nós para que quer vigiemos, falando de Cristo que morreu por nós, para que quer vigiemos, que durmamos, morramos, vivamos juntamente com Ele, a pessoa, ou viva ou dormindo, a pessoa, não falou alma ainda, nem espírito, ok? E por último, nós vamos ver aqui Daniel capítulo de número 12, e o versículo de número 2, que diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E muitos dos que dormem no pó da terra, no sepulcro. Então,
A doutrina do sono da alma ensina que quando o cristão morre, ele entra em um estado de inconsciência. Ele fica inconsciente. A pessoa fica inconsciente. No caso dos adventistas, vou só lembrar você o que eu falei, depois desses textos todinho que nós lemos. O sono da alma é um tanto mais complicado entender a doutrina do sono da alma dos adventistas. Por quê? Na concepção adventista, a pessoa ou a alma que eles dizem não dorme quando morre, mas de fato deixa completamente de existir. E nada sobrevive à morte, nada da pessoa, nada do homem, nem a alma, nem o espírito, sobrevive à morte. Aí eles chamam de o sono da morte, ou a extinção da alma após a morte. Só vai retornar quando, segundo a doutrina da religião, da religião evangélica, da religião Testemunho de Jeová, de todas as religiões, segundo eles, só vão ressuscitar quando Cristo vier arrebatar a sua igreja na ressurreição dos corpos. Eu creio assim, mas não creio. Tem aí um estudo aí abençoado para você ver. Ressurreição, arrebatamento ou ressurreição do corpo. Segundo Coríntios capítulo 5, Paulo dá uma aula sobre isso. É só você ler que você vai ter outro entendimento após a morte, o que acontece com o espírito ou com a alma. Muito bem. Além disso, além deles afirmarem sobre o sono da alma, que a alma fica inconsciente e praticamente inexistente, você viu que sempre os termos para a pessoa, os corpos dormem, estão dormindo. Além disso, alguns textos bíblicos parecem ensinar que os mortos não estão conscientes. Nós vamos ver isso aqui agora. Então, alguns textos que eles usam e para mostrar àquela pessoa que vai ler que os mortos não têm consciência de nada. Estão em estado de inconsciência ou estão inconscientes, ok? Salmo 6. Vamos ver aqui o Salmo, capítulo de número 6. São versículos fortes. Você pega um praticante de primário, de escola dominical, vai dizer, realmente, eu vou me converter ao adventismo, eles estão certos. Eu vou me converter a Testemunho de Jeová, ou então eu vou crer, como dizem, a escatologia consumada, que o espírito fica no sepulcro. Vamos ver isso aqui. Então, vamos ver se a alma realmente ela perde a consciência. Salmo 6, versículo de número 5. Olha o que é que diz. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Eita, pastor, é forte. Quebrou o senhor agora. Não tem como sair desse versículo aqui. Enquadrou. Tem mais forte aqui. Vamos ver. Salmo 115. Olha só. Salmo 115. Como sair, pastor, disso aqui? Como responder a eles? Salmo 115. Versículo 17, que diz... Olha só, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Olha, lá é tudo silêncio, silêncio. Não há mais nada, não tem consciência, pensamento de nada, lembra de nada. Agora, olha só o que o mesmo salmista no versículo seguinte ele diz: mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Ele diz que os que morrem, está aqui, ó, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem. Quem são esses que não louvam? E por que ele diz aqui, nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre? Esse sempre ele já fala pós-túmulo, pós-sepulcro, pós-morte. Mas calma. Vamos voltar para cá. Mas esse versículo é forte. Isaías 38,
que é que diz Isaías, capítulo de número 38? É outro versículo também forte. Versículo 18. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Olha o negócio estreitando, pastor. Vamos agora para Eclesiastes 9. Eita, Eclesiastes, meu amigo, é forte, Eclesiastes, versículo muito forte. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de Números, versículo 5 e o 6, que diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Morreu, perdeu a memória. Foi para o esquecimento, foi para o túmulo e perdeu o esquecimento. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Pronto, pastor, fechou. Pode apagar seu vídeo aí e ir para casa. Tá vendo aí? É forte ou não é? A sua memória fica entregue ao esquecimento. Tem saída, pastor? Calma. Vamos aqui agora, versículo 6. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Você percebeu alguma coisa aqui nesse versículo? Não? Eu vou deixar para responder o versículo sobre o esquecimento. Esse versículo responde o 5. Mas eu vou deixar para próximo. Se você descobriu, escreve aí. Quando você vai ouvir, ver esse vídeo, você vai dizer: eita, pastor, bacana, realmente, olha, tá vendo? Eu estava sendo enganado e não sabia. O versículo 6 responde o esquecimento do 5. Mas vamos para outro versículo também forte. Salmo 146. Salmo 146, versículo de número 146, versículo de número 4, que diz: sai-lhe o espírito, volta para a terra, né? Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perece os seus pensamentos. Bom, até aqui, todos os versículos fortes, chaves que eles usam. Então, agora, diante desses versículos, diante de tudo isso que foi mostrado aqui, se chegar um testemunho de Jeová na sua porta, batendo lá na portinha lá, na hora do almoço, se chegar um adventista do 7º dia, né, e for conversar com você, você vai ler na sua Bíblia e lançar estes versículos. Você que não tem um conhecimento, você que não tem, que não estudou, né, que não foi apurar realmente o significado, o sentido disso, o sentido daquilo, por quê? Porque no lugar de morrer colocaram dormir. Então você que não tem esse entendimento, o que vai acontecer com esta pessoa? Vai acreditar, não é verdade? E vai dizer: olha, lá os cristãos ensinam diferente, né? Os cristãos lá ensinam errado, ali é uma heresia. A Bíblia diz que que a pessoa quando morre, ela fica dormindo. E outro diz, e o pior ainda, não só dormindo, mas a consciência, a mente para tudo, fica num silêncio. Né? Você não tem mais comunicação, não tem mais nada deste mundo, desta terra. Você fica inexistente. Né? A mente para de existir, a consciência para de existir. Não existe mais nada do homem. Perece tudo no sepulcro. É ou não é? Olha que texto forte aqui. Como você sair disso aqui? Olha que texto forte. Sai o espírito, volta para a terra, o pó. Naquele mesmo dia perece os seus pensamentos. Mesmo dia perece os pensamentos. Foi para o pó, pereceu os pensamentos. A alma apagou, o espírito apagou. Mas veja que antes ele diz: sai o espírito, o corpo, a memória
a massa cefálica, mas fica no silêncio. Então, a alma dorme? Existe realmente um sono aonde, quando a pessoa morre, paralisa tudo, não tem mais consciência, ele perde a memória, perde tudo, apaga tudo? Aqui, deixa eu ver aqui. O homem fica no estado de inconsciência. Essa é a questão, tá certo? Então, vou lhe passar agora as respostas de tudo isto que a gente viu aqui. Vou lhe dizer a você que o homem, quando morre, não fica inconsciente, a alma ou o espírito sobrevive à morte, não fica no sepulcro, nem na antiga aliança, nem na nova aliança. A alma ou o espírito não fica no sepulcro, ali debaixo da terra, tá certo? E nem a sua memória, e nem ele perde a memória, a consciência. Não, pastor, não. Você quer ver isso? Quer. Você vai ter que assistir o outro vídeo. E eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar dentro da Bíblia que esses textos têm algo por trás disso aqui. Não é uma heresia, não é um achismo, nem vou inventar. A Bíblia, ela vai interpretar a própria Bíblia e vai dizer que a alma ou o espírito sobrevive à morte e não perde a sua memória. Você quer ver só um detalhe para você poder acompanhar o próximo vídeo? Agora você tem que assistir o próximo, senão você não vai entender. Você vai ser enganado, né, pelas testemunhas de Jeová, você vai ser enganado pela Adventismo do sétimo dia, você vai ser enganado pela religião, você vai ser enganado pela escatologia consumada. Vamos ver só para você ter um gostinho e acompanhar o próximo vídeo. Apocalipse, capítulo de número 6. Olha aqui. E o versículo de número 9. Olha o que é que diz. Só para você ter uma ideia. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Isto aqui era na antiga aliança, quando as almas morriam, iam para um lugar chamado Hades. Hades, mundo dos mortos, mundo dos desencarnados. A escatologia consumada não ensina assim, mas era o mundo dos mortos. E Cristo, quando foi lá, arrebatou estas almas, estes espíritos desencarnados. Você vai ver lá em Hebreus capítulo 12, os espíritos aperfeiçoados. E agora eles estão num lugar, no lugar de repouso, no lugar de paz, no lugar de segurança. Isso aqui foi até antes de 70. Em 70 eles já foram transformados, receberam um corpo glorioso, glorificado, imortal, incorruptível. Aqui estava só o espírito ou a alma. E olha só, e eles tinham morrido, tinham acabado de morrer. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Se está dizendo que foi morto, sobreviveu o quê? As almas. Estavam inconscientes? Só para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia do que nós vamos ver no próximo estudo. Foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos. Olha a inconsciência dele. Olha como a memória tinha apagado deste mundo. Olha só. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O nosso sangue. Eles tinham consciência da sua morte, do que tinha acontecido, do que eles tinham passado, o testemunho deles na terra, quando eles estavam lá em Jerusalém, né? Então, eles tinham consciência, estavam conscientes disso aqui. Olha o 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito a eles, as almas, que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Vai pegar fogo esse estudo. E eu digo a você que eu tenho base bíblica, que eu tenho resposta para dizer que a alma não dorme.
e nem tampouco após a morte o espírito ou a alma fica no estado de inconsciência, fica inconsciente, perde a memória. Para isso, você não pode perder. Você tem que acompanhar o primeiro, o segundo e talvez o terceiro, porque é extenso o assunto. É com calma, é devagar, a gente vai ver versículo por versículo, passagem por passagem, texto por texto, o que isso quer dizer, tá bom? Se for preciso no hebraico, no grego, para a gente ter um melhor esclarecimento, mas você precisa assistir o próximo vídeo, o próximo estudo, para você entender, certo? Que a alma não dorme, o texto está dizendo, mas a alma não dorme e nem tampouco fica inconsciente, tá bom? Então, Deus te abençoe grandemente com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus e tenha uma semana abençoada, né, para a glória de Deus. E conto com você não perca o próximo estudo, não perca de maneira nenhuma, senão você não vai aprender. Você quer aprender como se sair das testemunhas de Jeová, tá bom? Como se sair disso aqui? Então você precisa assistir o próximo estudo. Tem uma noite, um dia, uma manhã, dependendo do horário que você está assistindo isso aqui, né? Na presença do Espírito de Cristo. Para a glória do nome do Senhor. Ore pelo pastor Van, pelo seu amigo, compartilha e se inscreva. Você dos 4 cantos do Brasil, se inscreva para receber novos estudos, assim Deus querendo, em nome de Jesus. Amém.